Imigrantes ilegais podem viver em paz aqui dentro dos Estados Unidos. É isso mesmo, gente, vocês pediram e nós fizemos aqui essa aula sobre os 8 estados mais amigáveis que os imigrantes que atravessaram a fronteira de forma ilegal entre o México e os Estados Unidos podem viver aqui de forma muito tranquila dentro dos Estados Unidos. Então é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, no nosso canal Immigration USA, Bastidores da Fronteira. Bom, pessoal, lembrando que nós não incentivamos a imigração ilegal, a travessia de fronteira. Nós atuamos aqui nas ONGs que ajudam esses imigrantes no processo pós-travessia. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, vale a pena acessar o site da National Immigration Project e da Immigration Guide. Essas são duas ONGs que são, na verdade, um braço social das igrejas católicas e evangélicas que atuam fazendo esse acolhimento desses imigrantes que realizam a travessia de forma ilegal. Então tá, os Estados Unidos ele é literalmente um país de imigrantes. A sua história de acolhimento de cidadãos de outros países atingiu o pico lá na década de 1900. E isso permanece vivo até os dias de hoje em uma narrativa nacional e seus muitos estados amigos dos imigrantes. São mais de 44 milhões de imigrantes que vivem nos Estados Unidos. E esse alto número histórico, desde que os registros do censo foram mantidos, isso lá desde 2019, os imigrantes representavam cerca de 13,7% da população total dos Estados Unidos. E esse número que permanece aquém de um recorde que foi conquistado lá em 1890. Então, para saber quais os melhores estados e cidades para os imigrantes dos Estados Unidos, foi realizada uma pesquisa e foi analisado importantes dados dos sistemas sociais, econômicos e políticos que apoiam os recém-chegados e as suas comunidades. Então vamos lá. O primeiro estado é a Califórnia, ela ganha disparado. A Califórnia, com 3 cidades classificadas como as principais cidades de imigrantes na América, que é Fremont, Chula Vista e San José. A Califórnia ela é a vencedora clara deste concurso, dessa pesquisa, porque as cédulas da Califórnia elas devem ser impressas em mais de 14 idiomas diferentes para promover o engajamento cívico da população diversificada do estado. Ou seja, é um estado que abrange 14 idiomas, ou seja, são diferentes nacionalidades, são diferentes tipos de imigrantes que podem realizar ali, até mesmo ter condições de votar naquele estado. Então a Califórnia ela ganhou reputação como um centro de tecnologia, entretenimento e várias outras indústrias massivas e abriga incríveis mais de 820 mil empreendedores imigrantes, ou seja, é o maior número do país que trabalha, que aceita imigrantes. Bom, vamos lá. O segundo é Illinois. A metrópole de Illinois, Chicago, obteve a pontuação geral mais alta da cidade pela pesquisa, com desempenho notável em todas as categorias de política de imigração. O Departamento de Assuntos Comerciais e Proteção ao Consumidor é uma agência, por exemplo, governamental específica da cidade de Chicago, que ajuda os imigrantes a abrir seus próprios negócios. Na frente legalizada, Illinois implementou algumas das políticas mais inclusivas do país, como permitir que estudantes indocumentados paguem preços no estado pelo ensino superior. Ou seja, lá é possível que imigrantes indocumentados, que mesmo que tenham atravessado a fronteira, consigam ter acesso ao ensino superior. E com aproximadamente 14% da população do estado sendo de origem imigrante, o sistema educacional de Illinois é fundamental para a prosperidade de seus residentes e cidadãos migrantes. Bom, próximo lugar que aceita muito bem imigrantes é New York, Nova York. A cidade de Nova York é definida como a porta de entrada da América para imigrantes em todo o mundo. E isso permanece em grande parte verdade,
já que mais de 22% do estado de Nova York é composto por imigrantes. Graças ao grande número de programas de treinamento vocacional e apoio ao empreendedorismo da cidade de Nova York, direcionados a imigrantes, os imigrantes eles têm maior probabilidade de se tornar empreendedores do que seus colegas nascidos dentro dos Estados Unidos. O estado, como um todo, tem em média uma alta expectativa de vida de 80 anos e um bom sistema de educação pública também permite e acolhe imigrantes. Bom, essa aqui é clássica, Nova Jersey, né? New Jersey, conhecido também como Jersey City, ficou entre as 10 primeiras dessa pesquisa realizada em lugares amigáveis para imigrantes. Por quê? Porque Nova Jersey, na verdade, ela tem uma pontuação muito elevada porque ela tem grandes comunidades de imigrantes. O estado de Nova Jersey ele era considerado dependente de imigrantes pela pesquisa econômica aqui dentro dos Estados Unidos, porque os imigrantes eles eram quase inteiramente responsáveis pelo crescimento da população em idade ativa. Enquanto muitos residentes nascidos em New Jersey deixaram o estado nos últimos anos. Por que eles deixaram? Porque os americanos não gostam de viver em Nova Jersey, porque eles identificaram que Nova Jersey é um estado que acolhe muitos imigrantes, então perdeu a sua identidade americana. Então os imigrantes eles acabaram entrando e meio que dominando aquele estado, porque eles trabalham ali e eles mantêm o crescimento do estado. Outros estados terão que aprender a atrair imigrantes como Nova Jersey. Faz parte de que suas populações elas permaneçam de forma social e economicamente para girar a economia daquele estado. Bom, um outro é Maryland. Embora o número total de imigrantes seja menor do que as de Nova York ou Nova Jersey, a porcentagem de imigrantes que se tornam empreendedores acaba excedendo muito em média. Nessa pesquisa, gente, eles consideraram, na verdade, a facilidade que o governo permite para que imigrantes consigam empreender e ter o seu próprio negócio. Então, essa é apenas uma das razões pelas quais a capital de Maryland recebeu uma pontuação socioeconômica que permitisse essa classificação de forma um estado amigável para imigrantes. Olha a outra aqui, olha, na Geórgia. Bom, Atlanta, na Geórgia, é uma daquelas cidades americanas em rápido crescimento que está fazendo ondas com a sua cena musical influente, vida de baixo custo e economia em expansão. Não apenas imigrantes, mas também residentes nascidos aqui nos Estados Unidos estão deixando suas cidades natais para viver em Atlanta. Na verdade, a Geórgia é um dos estados que mais cresce no país. A população ela aumentou mais de 28% e a sua economia quase que dobrou em relação ao ano de 2018. Essa vibração é uma das razões pelas quais a Atlanta ela tem essa classificação de forma amigável a acolher imigrantes. Bom, o distrito de Colômbia, né? Ela ganha uma posição nessa lista de estados amigáveis graças, em grande parte, às suas políticas de inclusão de imigrantes. A liderança do governo e o apoio da comunidade dos imigrantes de Washington foram pontos altos que classificaram o Distrito de Colômbia como um local, né, amigável para imigrantes, principalmente devido às diferentes organizações comunitárias que são ouvidas quando os legisladores consultam a sociedade. E falando aqui por último, a gente sabe que é o ponto-chave dos imigrantes. Muitos imigrantes acabam atravessando a fronteira de forma ilegal entre o México e os Estados Unidos e eles vão para Washington, porque o estado de Washington, ele, graças às suas políticas de imigração inclusiva,
ela recebe essa classificação de um Estado amigável porque ele mantém um escritório local dedicado à inclusão de imigrantes com funcionários bilíngues ou serviços de tradução contratados. Isso juntamente com cédulas de votação multilingüe, auxilia os residentes em suas necessidades linguísticas e em seu engajamento cívico. Além disso, os valores de remuneração, a hora paga, né? Porque no caso não é diarista, os horistas, eles ganham mais porque no norte, aqui em Washington, né, o clima ele é muito rigoroso e então o trabalho ele acaba sendo mais pesado. Então por isso a hora paga ela é mais cara. Então muitos imigrantes atravessam a fronteira, vêm para cá, por quê? Porque eles querem levantar dinheiro, então eles querem fazer uma remuneração maior. E os trabalhos aqui realmente são, a hora paga ela é maior em relação a outros estados aqui nos Estados Unidos. Além disso, o próprio governo de Washington, apesar de nem todo lugar ser, a gente considera um lugar santuário, porque a gente sabe da resistência de alguns americanos em relação aos imigrantes ilegais, mas esses imigrantes, eles conseguem muita, como é que eu vou dizer assim, conseguem muito benefícios em relação a estar indocumentados. Apesar de não conseguirem estar nessa briga aí de conseguir tirar a driving license, que é a carteira de motorista, eles conseguem o principal, que é desfrutar de um plano de saúde sem pagar nada. Mas por que eles não pagam nada? Porque eles assinam um termo meio que de pobreza, que eles assinam um termo que eles não conseguem arcar com as custas de saúde. Então, o governo não pode negar assistência de saúde, por mais que a saúde aqui não seja do governo, são sistemas privados, mas não pode negar atendimento de emergência, principalmente. Então, eles acabam tendo assistência à saúde e aí eles desfrutam disso. Muitos falam que tem plano de saúde, mas não tem. Na verdade, eles como se fosse um favor que essas instituições privadas de saúde exercem para a comunidade carente, tá ok? Uma outra coisa é que muitos acabam entrando aqui e as mulheres principalmente já acabam engravidando. Por quê? Porque quando elas engravidam, elas também conseguem assistência gratuita dessas instituições privadas de saúde, de hospitais, e o governo ele dá um cartão, como se fosse um vale alimentação, para essas mulheres comprarem refeição durante a gestação e até a criança completar 5 anos de idade. Então esse cartão ele é autorizado para você comprar frutas, cereais, enfim, para você complementar a sua refeição, já que a mulher está grávida e o governo americano entende que a criança ela é prioridade. Inclusive, essa criança ela vai ter acesso a outros diversos benefícios, já que ela vai nascer como um cidadão americano. Tá ok? Então, essa é a lista dos lugares mais amigáveis para que imigrantes, mesmo que sejam imigrantes ilegais, possam viver de forma tranquila e em paz aqui nos Estados Unidos. Tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ative as notificações para você saber mais sobre notícias e os bastidores da fronteira aqui no canal Immigration USA.